Se você tem filhos ou planeja ter um dia, este vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir, porque eu vou te revelar a única técnica que Carl Jung considerava fundamental para criar uma criança psicologicamente saudável. Uma técnica tão simples que parece óbvia, mas que a grande maioria dos pais e mães executa de forma incorreta, sem nem ao menos se dar conta. E o pior de tudo, não é por maldade, é por inconsciência. Jung dedicou décadas a estudar a complexa formação da psique humana nos primeiros anos de vida e chegou a uma conclusão que deveria ser ensinada em todo o curso para pais e futuros pais. A maior parte dos problemas psicológicos que vemos na vida adulta, incluindo o famigerado narcisismo, nasce de uma única falha na infância. Uma falha que muitos pais e mães cometem, acreditando piamente que estão fazendo a coisa certa. Então, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora tem o potencial de mudar completamente a forma como você educa seus filhos. Estamos falando de uma transformação profunda. A técnica que Jung nos ensinou tem um nome técnico. Ele chamou de espelhamento emocional adequado, ou reflexo emocional saudável. Mas eu vou traduzir isso para uma linguagem mais simples, porque é crucial que você entenda. Quando um bebê nasce, ele não sabe quem ele é. Ele não tem noção da sua essência. Ele não consegue distinguir onde ele termina e onde o mundo começa. E nos primeiros meses, e até mesmo anos de vida, ele vai descobrir quem ele é, através de uma única forma, olhando nos olhos dos pais. O rosto dos pais funciona como um espelho psicológico. A criança olha para a mãe, para o pai, e vê refletido ali quem ela é. Se a mãe olha com amor, a criança entende: eu sou digno de amor. Se o pai olha com alegria quando a criança surge, a criança internaliza: a minha existência traz alegria. Isso pode parecer simples, mas é o fundamento de toda a psicologia do desenvolvimento infantil. E é aqui que a maioria dos pais e mães erra, feio. O espelho precisa refletir a criança, não o que os pais querem que a criança seja, não o que os pais precisam que a criança seja, não as expectativas, os sonhos frustrados ou as projeções dos pais, a criança real, como ela é. Mas o que acontece na grande maioria das famílias? Os pais, inconscientemente, usam a criança como um espelho para si mesmos. Em vez de refletir quem a criança é, eles projetam na criança quem eles querem que ela seja. E a criança, que depende totalmente dos pais para sobreviver, faz a única coisa que ela pode fazer. Ela se molda para se encaixar na projeção, e é nesse momento que a essência verdadeira da criança começa a morrer. E um falso eu, uma falsa identidade, começa a nascer. Jung chamou isso de cicatriz narcísica original. A criança aprende que não é amada por quem ela é, mas pelo que ela representa para os pais. Ela aprende que, para receber amor, ela precisa ser o que os pais querem. E essa é a semente do narcisismo. Guarde isso, porque vai fazer todo o sentido quando eu te mostrar como evitar esse erro. Deixa eu te dar exemplos concretos de como os pais projetam, em vez de espelhar. O primeiro exemplo é o de seu Francisco, que sempre sonhou em ser médico, mas não conseguiu. Ele olha para o filho e vê nele a oportunidade de realizar o seu sonho frustrado. Então, ele reforça tudo que indica uma aptidão para a medicina e ignora, ou desencoraja, tudo que não se encaixa nesse plano. O filho aprende que, para ser amado pelo pai, ele precisa querer ser médico.
E lentamente, os desejos reais do filho desaparecem, substituídos pela projeção paterna. O segundo exemplo é o de Dona Antônia, que tem um medo terrível de ficar sozinha. Ela olha para a filha e vê nela a companhia garantida para a vida toda. Então, ela sutilmente desencoraja a independência da filha. Faz a filha se sentir culpada quando ela quer sair com os amigos. Cria uma dependência emocional, disfarçada de amor. A filha aprende que, para ser amada, ela precisa estar sempre disponível para a mãe. E a sua própria vida fica permanentemente em segundo plano. O terceiro exemplo é o de seu Armando, que se sente inferior e tenta compensar essa sensação com arrogância. Ele olha para o filho e vê uma extensão de si mesmo. O sucesso do filho é o sucesso dele. O fracasso do filho é a humilhação dele. Então, ele pressiona o filho por performance. Critica duramente cada erro. Nunca está satisfeito. O filho aprende que o seu valor depende das suas conquistas e desenvolve a mesma estrutura narcísica do pai. Em todos esses casos, o espelho está distorcido. A criança não vê a si mesma refletida. Ela vê as necessidades, os medos e as projeções dos pais. E essa é a origem do narcisismo. Mas, calma, porque agora eu vou te ensinar exatamente como fazer diferente. A técnica de Jung pode ser resumida em uma frase: veja o seu filho como ele é, não como você quer que ele seja. Parece simples, mas não é. Por quê? Para ver o seu filho como ele realmente é, você precisa, antes de tudo, reconhecer as suas próprias projeções. Você precisa se perguntar: quando estou reagindo ao meu filho, eu estou reagindo a ele de verdade? Ou estou reagindo a uma fantasia que eu criei sobre quem ele deveria ser? Isso exige autoconsciência. Exige que você conheça a sua própria sombra, os sonhos frustrados que você pode estar projetando, os medos que podem estar influenciando a forma como você trata a criança, as feridas da sua própria infância que podem estar se repetindo. Jung era radical sobre isso. Ele dizia que a melhor coisa que um pai ou uma mãe pode fazer pelo filho é trabalhar os seus próprios complexos. Porque complexos não resolvidos são, automaticamente, projetados na próxima geração. Se você teve pais narcisistas, você provavelmente carrega feridas que, sem consciência, você vai passar para os seus filhos. Não porque você quer, mas porque é assim que a psique humana funciona. E aqui está a parte prática. Existem 5 comportamentos específicos que protegem a essência verdadeira da criança e previnem a formação narcísica. Eu vou detalhar cada um deles. O primeiro é acolher as emoções, sem tentar consertá-las. Quando o seu filho chora, a reação instintiva é fazer o choro parar. Para de chorar. Não foi nada. Você está exagerando. Mas, quando você faz isso, você está enviando uma mensagem clara. As suas emoções são um problema. Jung diria que você está ensinando a criança a reprimir a função sentimento. A mesma dinâmica que exploramos no vídeo anterior. A alternativa é acolher primeiro. Você está triste. Isso deve estar doendo muito. Eu entendo que você está com raiva. Você não precisa concordar com o comportamento, mas você precisa acolher a emoção. Porque a emoção é real, independente de você achar que ela é justificada. Quando você acolhe, você diz ao seu filho: as suas emoções importam. Você tem o direito de sentir. E isso cria uma essência integrada, não fragmentada. O segundo comportamento é permitir que a criança seja diferente de você.
Isso é muito mais difícil do que parece, especialmente quando a criança escolhe coisas que você não escolheria, interesses que você não entende, formas de ser que não combinam com quem você é. Jung chamou isso de reconhecer a individualidade. A criança não é uma extensão sua, é um ser separado, com o seu próprio caminho de individuação. Quando você tenta forçar a criança a ser como você, ou como você queria ter sido, você está assassinando a essência verdadeira dela, para instalar uma cópia sua. A prática é simples, mas exige humildade. Quando o seu filho demonstra interesse em algo que você não valoriza, em vez de desestimular, pergunte genuinamente: me conta mais sobre isso. Por que você gosta tanto disso, meu filho? Eu quero entender. Você não precisa compartilhar o interesse, mas precisa demonstrar que o interesse do seu filho é válido, porque é dele, é parte da individualidade dele. O terceiro comportamento fundamental é nunca usar o amor como recompensa ou punição. Amor condicional é o veneno que cria narcisistas. Eu te amo quando você se comporta direitinho. Eu te amo quando você tira notas boas. Eu te amo quando você me deixa orgulhoso. A criança aprende que o amor depende da performance e dedica a vida inteira buscando a performance perfeita, que finalmente vai garantir amor incondicional, mas nunca consegue, porque amor condicional nunca se transforma em incondicional, não importa o que você faça. Carl Jung descreveu isso como a origem do narcisismo grandioso, a pessoa que precisa de validação externa constante, porque nunca recebeu validação interna suficiente. A cicatriz narcísica original nunca fecha, porque a criança interna ainda está esperando que os pais finalmente a amem por quem ela é. A alternativa é separar o amor do comportamento. Você pode estar irritado com o comportamento, pode impor consequências, pode expressar desaprovação, mas o amor não pode estar em jogo. Eu estou bravo com o que você fez, mas eu te amo do mesmo jeito. Parece óbvio, mas quantos pais realmente praticam isso consistentemente? O quarto comportamento é não parentificar. Parentificação é quando a criança assume responsabilidades emocionais ou práticas que pertencem aos pais. Pode ser a criança que tem que cuidar dos irmãos mais novos porque os pais não estão disponíveis. Pode ser a criança que tem que consolar seu Armando em suas crises emocionais. Pode ser a criança que se torna confidente dos problemas conjugais de Dona Antônia e seu Armando. Em todos esses casos, a criança perde a infância. Ela é forçada a ser adulta antes de estar pronta. E isso cria uma cicatriz profunda, que se manifesta de várias formas na vida adulta, incluindo dificuldade de receber cuidado, necessidade de sempre ser forte e incapacidade de pedir ajuda. Jung via a parentificação como uma inversão arquetípica. O arquétipo da criança é receber cuidado. Quando esse arquétipo é invertido, toda a estrutura psíquica fica distorcida. A prática é simples. Seus problemas de adulto são seus para resolver. Seus filhos não são seus terapeutas. Seus filhos não são seus cuidadores. Se você precisa de apoio emocional, busque em adultos, não em crianças. O quinto comportamento é celebrar o ser, não apenas o fazer. A maioria dos pais celebra conquistas. Parabéns pela nota. Parabéns pelo gol. Parabéns pela apresentação. E isso é importante. Mas se você só celebra o fazer, você ensina que o valor vem de realizações. A alternativa é celebrar a existência. Eu gosto de passar tempo com você. Você me faz feliz só de existir.
Eu tenho sorte de ser seu pai, sua mãe. Não porque você fez algo, simplesmente porque você é quem você é. Jung chamou isso de deleite incondicional. E é o que toda criança precisa para desenvolver uma essência integrada. A sensação de que sua existência, independente de qualquer conquista, é motivo de alegria para os pais. Crianças que recebem isso se tornam adultos que não precisam de validação externa constante, porque elas já sabem, no fundo da psique, que são suficientes como são. E crianças que não recebem isso passam a vida inteira buscando de outras pessoas o que nunca receberam dos pais. Essa é a origem do narcisismo. E essa é a forma de preveni-lo. Calma. Porque tem mais uma coisa crucial que Jung ensinou sobre isso. Você não pode dar ao seu filho o que você não tem. Se você nunca recebeu um reflexo emocional saudável dos seus pais, você vai ter dificuldade de oferecer isso aos seus filhos. Não porque você não quer, porque você não sabe como é receber isso. Você não tem um modelo interno. Por isso, Jung insistia que o trabalho mais importante que um pai, uma mãe podem fazer é trabalhar suas próprias cicatrizes, ir para a terapia, confrontar sua própria sombra, integrar os complexos que herdou dos seus pais, porque enquanto esses complexos estiverem ativos e inconscientes, eles vão operar automaticamente. Você vai repetir com seus filhos o que foi feito com você, não por escolha, por padrão. A transmissão geracional de trauma só para quando alguém acorda e faz o trabalho de consciência. Você pode ser essa pessoa. Mas deixa eu te contar duas histórias que ilustram perfeitamente essa diferença. A primeira é a história de Patrícia. Patrícia cresceu em uma família que parecia perfeita por fora. Pais presentes, casa bonita, escola particular. Mas dentro de casa, Patrícia era constantemente comparada com a filha dos vizinhos, que é mais bonita, que tira notas melhores, que é mais educada. Patrícia aprendeu cedo que para ser amada, precisava ser a melhor, não boa o suficiente, a melhor. E ela se esforçou, tirou as melhores notas, entrou na melhor faculdade, conseguiu o melhor emprego, mas nunca se sentia suficiente. Aos 35 anos, Patrícia teve uma filha e, sem perceber, começou a repetir o padrão. Quando a filha tirava 9, Patrícia perguntava por que não foi 10. Quando a filha ganhava segundo lugar, Patrícia apontava o que faltou para o primeiro. Patrícia não fazia isso por maldade. Fazia porque era tudo o que conhecia. Era assim que amor funcionava na sua experiência. Amor era condicional. Amor era conquistado. Amor era merecido através de performance. E a filha de Patrícia começou a desenvolver os mesmos padrões. Ansiedade, perfeccionismo, sensação constante de inadequação. O ciclo se repetindo. Até que Patrícia foi para a terapia. Não por causa da filha, por causa de um burnout severo que a deixou incapaz de trabalhar por meses. E na terapia, Patrícia finalmente viu as projeções, viu os padrões, viu que estava fazendo com a filha exatamente o que foi feito com ela. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. Esse foi o momento em que o ciclo começou a quebrar. Patrícia aprendeu a acolher as emoções da filha. Aprendeu a celebrar a existência, não apenas a conquista. Aprendeu a dizer: estou orgulhosa de você, não do que você faz, mas de quem você é. E a filha de Patrícia, hoje adolescente, é diferente. Tem ansiedade às vezes, claro, mas tem algo que Patrícia nunca teve na mesma idade. Tem a certeza de que é amada, não pelo que faz, por quem é.
A segunda história é de Marcos. Marcos nunca quis ter filhos. E ele sabia que sua infância tinha sido traumática. Pai ausente, mãe narcisista que usava Marcos como suporte emocional desde os 6 anos de idade. Marcos era o confidente, o conselheiro, o terapeuta da mãe. E Marcos cresceu acreditando que cuidar dos outros era sua função, que suas próprias necessidades eram secundárias, que pedir ajuda era fraqueza. Quando a esposa engravidou, Marcos entrou em pânico. Ele sabia, no fundo, que não tinha modelo de como ser pai. Seu pai não estava lá. Sua mãe usou ele, o que ele poderia oferecer a uma criança. Mas em vez de fugir, Marcos fez algo corajoso. Antes do bebê nascer, ele buscou terapia, não para consertar algo quebrado, para se preparar, para conhecer a sua própria sombra, antes que ela se projetasse no filho. E Marcos trabalhou duro, confrontou a raiva que sentia do seu Francisco, o pai ausente. Confrontou a confusão que sentia sobre Dona Antônia, a mãe. Aprendeu a reconhecer quando estava parentificando e quando estava realmente cuidando. Quando o filho nasceu, Marcos estava longe de ser perfeito, mas estava consciente. E essa consciência fez toda a diferença. Quando o filho chorava, Marcos não dizia "para de chorar", dizia "eu sei que está difícil, estou aqui". Quando o filho queria brincar de algo que Marcos não entendia, Marcos perguntava "me ensina como funciona?". Quando o filho falhava, Marcos dizia "todo mundo erra, isso faz parte de aprender". E o filho de Marcos cresceu diferente, não perfeito, ninguém é perfeito, mas inteiro, com uma essência integrada, com a capacidade de sentir suas emoções sem medo, com a certeza de que era amado por existir, não por performar. Marcos quebrou o ciclo. Essas duas histórias mostram os dois caminhos possíveis. O caminho de Patrícia, que repetiu inconscientemente, até que a dor a forçou a despertar. E o caminho de Marcos, que escolheu despertar antes de repetir. Você pode escolher qualquer um dos dois. Mas quanto mais cedo escolher a consciência, menos dor você e seus filhos vão carregar. Mas antes de aprofundar os 5 comportamentos, deixa eu te explicar algo crucial que Carl Jung descobriu sobre como os complexos parentais se transmitem. Jung identificou que todo adulto carrega consigo o que ele chamou de imago parental. Não é a memória real dos pais. É uma imagem interna, carregada de emoção, que se formou na infância. E essa imago opera inconscientemente em tudo que fazemos como pais. Se sua imago materna é de uma mãe crítica e exigente, você vai ter a tendência de se tornar uma mãe crítica e exigente, ou em uma tentativa de compensar. Pode ir para o extremo oposto e se tornar uma mãe permissiva demais. Ambos são reações ao complexo. Nenhum é liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira só vem quando você torna o complexo consciente. Jung dizia que o complexo não integrado age como uma personalidade autônoma dentro de você. Ele assume o controle em momentos de estresse. Você se pega dizendo coisas que jurou nunca dizer, fazendo coisas que jurou nunca fazer, e depois se pergunta, de onde veio isso? Veio do complexo, da imago parental não trabalhada. Por isso a terapia é tão importante para pais, não porque todos são doentes, mas porque todos carregam complexos. E complexos não trabalhados se projetam automaticamente na próxima geração. A boa notícia é que a consciência muda tudo. O simples ato de reconhecer, estou reagindo a partir do meu complexo, já reduz o poder dele.
Você recupera a capacidade de escolher, em vez de reagir automaticamente. E aqui está outro conceito crucial de Jung que se aplica diretamente à parentalidade. A diferença entre narcisismo saudável e narcisismo patológico. Muitas pessoas não sabem, mas Jung reconhecia que uma certa quantidade de narcisismo é necessária e saudável. A criança precisa sentir que é especial e precisa ter um senso de valor próprio. Isso não é problema. O problema surge quando o narcisismo se torna a única forma de regular a autoestima. Narcisismo saudável diz: eu sou valioso e os outros também são. Narcisismo patológico diz: eu sou valioso e os outros existem para confirmar meu valor. E essa distorção acontece quando a criança não recebe amor incondicional suficiente. Ela desenvolve um senso frágil de essência, que precisa de validação externa constante para se manter. Sem aplausos, ela entra em colapso. Com crítica, ela se desmorona. Pais conscientes criam crianças com narcisismo saudável. Crianças que sabem que são valiosas, que não precisam ser melhores que os outros para se sentirem bem, que podem admirar sem invejar, que podem receber crítica sem desmoronar. E tudo isso começa com o reflexo emocional saudável que você oferece nos primeiros anos. Agora, deixa eu aprofundar cada um dos 5 comportamentos que mencionei antes, sobre acolher as emoções sem querer mudá-las. A maioria dos pais tem dificuldade com emoções negativas dos filhos, porque tem dificuldade com suas próprias emoções negativas. Se você cresceu aprendendo que tristeza é fraqueza, quando seu filho fica triste, você sente desconforto e tenta fazer a tristeza parar. Não pelo bem do seu filho, para aliviar seu próprio desconforto. Jung chamou isso de projeção da sombra emocional. As emoções que você reprimiu em si mesmo se tornam intoleráveis quando as vê no seu filho. A prática é primeiro reconhecer sua própria reação. Quando seu filho chora e você sente irritação, pare. Pergunte a si mesmo: de onde vem essa irritação? Provavelmente vem da sua própria infância, de momentos em que suas lágrimas não foram acolhidas. Depois, respire. Lembre que a emoção do seu filho não é um problema a resolver. É uma experiência a acolher. E, finalmente, ofereça presença, não conselho, não solução. Presença. Eu estou aqui. Pode chorar. É seguro sentir isso. Sobre permitir que a criança seja diferente de você. Isso desafia o narcisismo parental mais do que qualquer outra coisa. Porque, no fundo, muitos pais veem os filhos como extensões de si mesmos. O sucesso do filho é seu sucesso. O fracasso do filho é sua vergonha. Jung alertava que essa fusão impede a individualidade. A criança precisa se separar psicologicamente dos pais para se tornar quem realmente é. E se os pais resistem a essa separação, a criança fica presa entre ser ela mesma e perder o amor dos pais. Muitos escolhem o amor e perdem a si mesmos no processo. A prática é desenvolver curiosidade genuína sobre quem seu filho está se tornando, mesmo que seja alguém diferente do que você esperava, mesmo que faça escolhas que você não faria. Seu papel não é moldar, é apoiar o processo de individualidade, que só a criança pode conduzir, sobre nunca usar amor como recompensa ou punição. Isso parece simples, mas é extremamente difícil na prática, porque a maioria de nós foi condicionada exatamente assim. Recebemos amor quando éramos bons, perdemos amor quando éramos maus. E internalizamos que amor é uma moeda de troca.
Jung via isso como a origem do falso self. A criança aprende a performar para receber amor, e lentamente. A performance substitui a autenticidade. Ela não sabe mais quem é por baixo das máscaras que aprendeu a usar. A prática é separar completamente amor de comportamento. Você pode estar furioso com o que seu filho fez. Pode impor consequências sérias, mas em nenhum momento o amor deve parecer estar em risco. A frase que cura é: eu te amo sempre, mesmo quando estou bravo, mesmo quando você erra. O amor não muda. E a criança que ouve isso repetidamente cresce sabendo que é seguro ser humana, que erros não significam perda de amor, que ela pode falhar e ainda ser amada. Sobre não parentificar. A parentificação é mais comum do que as pessoas imaginam e muitas vezes está disfarçada de responsabilidade ou maturidade. Que criança responsável, sempre cuidando dos irmãos. Que filha madura, sempre me ajudando com meus problemas. Mas por baixo desses elogios está uma inversão de papéis. A criança está fazendo o trabalho do adulto e pagando um preço alto por isso. Jung via a parentificação como uma violação arquetípica. O arquétipo da criança é ser cuidada e protegida. Quando esse arquétipo é invertido, toda a estrutura psíquica fica distorcida. A criança cresce acreditando que seu valor vem de cuidar dos outros, que suas próprias necessidades são um fardo, que pedir ajuda é egoísmo. A prática é simples, mas exige honestidade brutal. Pergunte a si mesmo: estou usando meu filho para atender minhas necessidades emocionais? Estou fazendo dele meu confidente? Estou esperando que ele resolva problemas que são minha responsabilidade? Se a resposta for sim, não se culpe, reconheça e mude. Busque adultos para atender suas necessidades de adulto. Deixe seu filho ser criança. Sobre celebrar o ser, não apenas o fazer. Isso é o antídoto mais poderoso contra o narcisismo. Porque o narcisismo nasce da sensação de que existir não é suficiente, que você precisa fazer algo extraordinário para justificar sua existência. Jung chamou isso de cicatriz ontológica. A criança que nunca recebeu deleite incondicional carrega para sempre a sensação de que algo está errado com sua mera existência e passa a vida tentando provar o contrário. A prática é criar momentos de deleite sem motivo. Olhar para seu filho e dizer: eu te amo, não porque ele fez algo, simplesmente porque você estava olhando para ele e sentiu amor. Dizer: eu tenho sorte de ser seu pai, ou eu tenho sorte de ser sua mãe. Não como recompensa, como expressão espontânea de alegria pela existência dele. Crianças que recebem isso regularmente desenvolvem uma segurança interna que nenhuma conquista externa pode criar. Elas sabem, no fundo da alma, que são suficientes. E essa certeza as protege do narcisismo. E aqui está a parte mais importante de tudo isso. Se você está assistindo esse vídeo e reconhece que não recebeu isso dos seus pais, saiba que não é tarde demais. Você pode fazer por si mesmo o que seus pais não fizeram. Jung chamou isso de reparentalização. O processo de oferecer a si mesmo, como adulto, o que a criança interior nunca recebeu. Acolher suas próprias emoções, celebrar sua própria existência, oferecer amor incondicional a si mesmo. Isso não substitui a terapia, mas complementa, e é algo que você pode começar agora. Quando você sentir vergonha, em vez de se criticar, pergunte: o que a criança dentro de mim precisa ouvir agora?
E depois diga isso, em voz alta, se precisar: eu te amo. Você é suficiente. Está tudo bem sentir isso. Parece estranho, parece bobo, mas funciona. Porque a criança ferida dentro de você ainda está esperando o que nunca recebeu. E você, o adulto, pode finalmente oferecer. Esse é o trabalho. Esse é o caminho. Curar a criança interior para não ferir a criança exterior. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Consciência. Você está vendo o que antes era invisível. Isso é tudo que Jung pedia. Apenas que as pessoas acordem, que vejam os padrões, que escolham diferente. Você pode escolher diferente. Seu filho merece um espelho limpo, um espelho que reflita quem ele realmente é, não quem você precisa que ele seja. E você é o único que pode oferecer isso. Se esse conteúdo te tocou, se inscreve no canal. Toda semana exploramos a psicologia profunda de Jung, aplicada a temas práticos que transformam vidas. E lembra, Jung passou a vida inteira estudando a psique humana. Ele viu milhares de pacientes, analisou sonhos, mitos, religiões, culturas inteiras, e a conclusão que ele chegou foi simples. A consciência cura, não perfeição. Não esforço hercúleo, apenas consciência. Ver o que antes era invisível, nomear o que antes era inominável e escolher diferente. Você não precisa ser um pai perfeito. Perfeição é uma ilusão narcísica. Você precisa ser um pai consciente, um pai que reconhece suas falhas, que pede desculpas quando erra, que continua tentando. Isso é suficiente. Isso é mais do que a maioria das crianças recebe. Você já está no caminho certo. O simples fato de ter assistido até aqui prova isso. Até o próximo vídeo.